Será que é tão difícil ser feliz? Essa é uma das perguntas que a gente mais faz ao longo da nossa vida. E aqui você vai encontrar conhecimento para ouvir, vai também receber ideias para visualizar e reflexões para o seu dia a dia. Eu vou compartilhar informações sobre a ciência da felicidade e assim a gente ter mais base para que a gente possa seguir por uma vida com mais propósito. A ciência, ela sempre se interessou em entender os nossos sentimentos bons, do que eles são feitos, por que algumas pessoas são felizes e outras não. E assim encontrar estímulos, práticas para o nosso autoconhecimento, bem-estar, equilíbrio e felicidade em nossa vida. A ciência da felicidade, ela surgiu da combinação de três pilares científicos. Um dos pilares é a ciência das emoções, a outra a psicologia positiva e a outra a neurociência. Mas se a gente quer tanto ser feliz, o que que nos impede, Mônica? Temos aqui o meu mestre em ciência da felicidade, quando eu fiz a graduação com ele, o Henrique Bueno, essa mensagem dele me chamou muita atenção. E ele disse: a crise de saúde mental no mundo não é química, é de estilo de vida. Óbvio que ela vai afetar quimicamente a todos nós, porque corpo físico, emocional, espiritual, tudo isso está conectado. Nós estamos conectados com tudo. Nós somos um com o todo. E é óbvio que atualmente ele vai, pelo seu estilo de vida, afetar todas essas áreas. Mas a gente já sabe, tem aí todos os relatos e estatísticas falando sobre isso. E se você quer se aprofundar, eu vou deixar um link aqui após o vídeo para que a gente possa ter acesso a mais informações. Esse e-book eu tive a oportunidade de participar junto com outros alunos da Ciência da Felicidade e ele fala mais sobre a psicologia positiva, traz a sua teoria, a ciência da felicidade. Em outra página minha também, você encontra no link da bio, além de você encontrar esse e-book, também outras informações importantes. O Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida, ele fala que essas informações aqui, o modelo prático de autocuidado, ele pode contribuir para que a gente faça escolhas diárias que geram mais saúde, equilíbrio e bem-estar. Eu sempre digo que é o básico bem feito. Então, são 6 blocos que eles alimentam informações, onde eles falam sobre o manejo do estresse e a saúde mental. Não temos que ter controle sobre as nossas emoções, nós temos que conhecer qual é a emoção que está prevalecendo naquele momento, ou a que mais prevaleceu naquele dia. E aí você vai conseguir conduzir de forma diferente. Se eu não consigo sozinho, eu preciso buscar a ajuda de um profissional de saúde. Atividade física, e nós somos seres que fomos criados para o movimento, isso vai melhorar o nosso humor, aumentar a vitalidade. Conectividade são os relacionamentos reais que nutrem, nos auxiliam, dando sentido à nossa vida. E aqui a gente está falando dos bons relacionamentos. Depois eu vou falar sobre um estudo importante sobre isso. Mas, Mônica, eu não consigo. Eu convivo com uma pessoa muito desafiadora, tá? Mas esse processo é um processo de separação do outro e do que é meu, e a gente pode se aprofundar aqui. Mas você também pode buscar outras conexões. E que conexões você vem buscando? Nutrição, que é a alimentação nutritiva e que promove a energia, a longevidade, melhora a nossa imunidade, controle de substâncias de risco, principalmente, e aqui eu vou incluir, além dos riscos, substâncias de risco que a gente já conhece, também tem uma muito importante que está sendo muito prejudicial, que é o excesso de tela, o excesso de redes sociais. E eu não sou contra o uso. Nós estamos aqui utilizando uma plataforma, mas é o que você consome e o tempo que você consome. E a gente já sabe o quanto isso nos prejudica. Tem pessoas que não conseguem agir no propósito por estar conectada demais. Mas eu quero aprender o que você vem aprendendo. Será que o seu tempo está sendo bem utilizado?
E sono, sim, é importante dormir à noite, porque o descanso, ele recupera o corpo e a mente. Não é de dia que o nosso corpo faz esse processo. Ou seja, é o básico bem feito. A Sonja, ela traz no livro dela, A Ciência da Felicidade, Como Atingir a Felicidade Real e Duradoura, ela tem uma frase que eu gosto muito: mudanças duradouras requerem esforço e comprometimento todos os dias de nossas vidas. Então não vai ser, eu vou ouvir um vídeo e coloco em prática e já estou feliz. Eu preciso fazer essas mudanças e com o tempo, com esforço, comprometido com a minha mudança, eu vou alcançar resultados. O Tal Ben-Shahar, ele é o PhD em psicologia positiva de Harvard, é um dos que mais difunde o conceito da ciência da felicidade. Eu tive o prazer no passado de assisti-lo no Congresso de Felicidade. E ele fala sobre o modelo Spire, que propõe que ao cultivarmos equilíbrio nessas 5 dimensões que eu vou falar, nós conseguimos ter mais chances de viver uma vida feliz. Eu vou falar cada dimensão, mas comece a fazer essa sua autoanálise. A primeira dimensão é o espiritual. Eu levo uma vida de propósito e aprecio o presente, principalmente o agora. E eu não estou falando da religião. Religião é uma parte da espiritualidade. Nós podemos estar em contato com a natureza e me sentir espiritualizado. Um momento meu de conexão e meditação e eu me sinto espiritualizado. A parte física, eu estou cuidando do meu corpo, da conexão corpo e mente. Então, eu tenho que fazer essa autoanálise. Como está? Eu posso? Será que aquele médico que eu venho adiando há muito tempo, agora já é hora? Então, esse vídeo não apareceu por acaso, o acaso não existe, mas para me despertar para essa realidade. O intelectual, onde eu engajo e aprendo e estou aberto a novas experiências. E aqui a gente volta para aquele assunto das redes sociais. Eu estou realmente conectado em aprendizados que eu vou levar para a minha vida e vão expandir minha consciência ou aquilo que não me leva para lugar nenhum. A parte relacional, como eu alimento os meus relacionamentos, se essas pessoas que eu estou me conectando, elas realmente trazem sentimentos bons, elas agregam na minha vida, ou será que tem grupos que eu sei que eu precisava estar me afastando, mas eu acabo insistindo e me sinto cansado? Porque o grupo ele tem que me trazer um processo de restauração, de equilíbrio e não sair de um grupo ou de pessoas que eu me sinto com a energia apagada. Isso é muito comum, acontece e a gente precisa ter esse olhar. E o emocional, onde a gente aceita as nossas emoções, como eu falei anteriormente, e eu busco trabalhar com mais resiliência e positividade. Eu não estou falando de ser ocioso ou não trabalhar essas emoções. Ao contrário, eu preciso ser resiliente no sentido de eu entendo o que está acontecendo comigo e agora como eu posso tratar dessa informação. No livro Felicidade, de Joan Kister, né? A felicidade não é um derivado da riqueza ou do sucesso, mas uma qualidade pessoal a ser aprendida, regida e destemidamente exercida. Então, a felicidade é algo que a gente pode aprender e executar para que a gente consiga trabalhar em nosso dia a dia. Existe o Dia Internacional da Felicidade e todos os anos, em 20 de março, é divulgado o Relatório Mundial da Felicidade. A data ela foi instituída pela ONU em 2012, a pedido do Butão, um país conhecido por valorizar a felicidade e o bem-estar da população, tanto no desenvolvimento econômico quanto social. E aí, o ranking dos países mais felizes, a gente tem pelo nono ano a Finlândia. Ele está nessa colocação do nono ano. O Brasil, ele saiu do ano passado de 36º para o lugar 44, e nós temos alguns fatores chave que vão ajudar nesse ranking.
o apoio social, renda, saúde, liberdade, generosidade e ausência de corrupção. Se você buscar mais sobre o ranking dos países mais felizes no mundo, você vai encontrar informações interessantes. Eu quis destacar a parte do relacionamento com esse estudo mais longo da humanidade que fala sobre felicidade. Esse estudo ele acontece há mais de 80 anos, essa pesquisa. Pegou no início, há 80 anos atrás, várias pessoas, 700, mais de 700 pessoas, e foi acompanhando da adolescência até a velhice. Esse estudo ainda acontece, ele está desde 1938. E uma conclusão principal do estudo, quando eles agora percebem essas pessoas na velhice, algumas pessoas já morreram, e eles foram acompanhando os comportamentos, o que tornou essas pessoas mais felizes. E aí eles descobriram que os relacionamentos de qualidade são o fator mais importante para a felicidade e a saúde ao longo da vida. Ou seja, conexões verdadeiras são o que sustentam uma vida plena. Então, olha a importância da gente valorizar conexões verdadeiras, relacionamentos de qualidade. Isso não quer dizer que eu vou afastar alguma pessoa de mim, mas eu tenho que prestar atenção o tempo que eu fico ao lado dela e o quanto isso me consome. Então, conexões sociais, elas protegem a saúde física e mental. A gente tem que ter cuidado para não ficar somente nas conexões virtuais. Nós somos seres relacionais, precisamos do contato. E não é o número de amigos, né? É a qualidade dos vínculos. Relacionamentos ruins fazem mal à saúde. Quem é que não sabe disso? E se você já gostou desse assunto, já vai dando like por aí. A qualidade dos relacionamentos aos 50 anos, ele prevê a saúde aos 80 e relações calorosas aumentam a nossa resiliência. Carol Dweck, ela no livro Mindset, a nova psicologia do sucesso, ela fala de dois tipos de mentalidades, ou seja, mindset é a forma de pensar, como você está trabalhando os seus pensamentos. Existe uma mentalidade fixa, não sei fazer, não quero, é difícil, eu nem gosto dessa palavra difícil, eu acho que eu troco por desafiador, difícil parece que não tem solução, desafiador sim. Eu sei que eu não consigo. Então, isso é uma mentalidade fixa e que ela vai fazendo um looping na nossa mente. E ela sugere nesse livro para trocar pela mentalidade de crescimento. Se eu erro, eu vou tentar novamente, eu vou buscar de outro jeito, eu vou procurar outras pessoas, outros assuntos, porque se eu não sei, é falta de conhecimento e autoconhecimento para aplicar aquilo na prática. Ouvir como as outras pessoas fizeram vai nos ajudar receber feedback para poder fazer essa melhoria. E o meu esforço e a minha atitude, elas controlam controlam minhas habilidades. O Gustavo Arnes, que é o fundador, quem trouxe o conceito da ciência da felicidade aqui para o Brasil, e que é meu mestre também, me fiz a graduação e sou muito feliz por todo o conhecimento que adquiri com ele, adquiro. Existe um congresso internacional de felicidade que existe em Curitiba, muito importante, bacana e que traz para a gente informações fantásticas. E aí ele falou sobre essa frase: antes da gente dormir, a gente se perguntar qual a melhor parte do meu dia. Percebam que ele não está perguntando se o seu dia foi bom ou ruim. É qual a melhor parte. Quando você faz esse tipo de pergunta, naturalmente o seu cérebro ele faz uma varredura no seu dia para ele poder contribuir e descobrir, qual foi a melhor parte? Foi aquele macarrão, foi conversar com certa pessoa. E não tem a ver com o dia bom ou ruim. Eu vou dar um exemplo meu prático. Quando meu pai faleceu, naquele dia não foi um dia bom. Eu chorei, eu coloquei para fora minhas emoções e foi um dia triste. Mas qual foi a melhor parte daquele dia? Receber o abraço caloroso dos meus amigos, das pessoas, da família. Então, aquela foi a melhor parte do meu dia. Quanto mais você faz esse tipo de pergunta antes de dormir, você pode escrever, se não quiser, pode apenas pensar sobre isso.
Eu tenho pessoas do meu círculo que passaram a fazer em casais, perguntar qual foi a melhor parte do seu dia, o outro pergunta, e é muito legal. O importante é que você faça essa varredura no seu cérebro, não com um conceito de ficar sempre com a pergunta e respostas iguais, mas principalmente para que você estimule a busca dessa vida com uma mente mais positiva e otimista. O Gustavo até comenta que quando ele passou a, isso é real, eu senti isso também, quando ele passou a fazer mais dessa pergunta, ele não notava uma árvore, um ipê roxo grande, enorme, em frente à sala dele do escritório, e ele passou a perceber e falou: Nossa, olha essa árvore linda, eu nunca tinha percebido. Então, olha como é importante a gente ajudar o nosso cérebro para que ele busque mais informações. Eu quero trazer aqui algumas, conectar vocês com algumas práticas que podem elevar o seu estado de bem-estar e que você vai fazer aquilo que faz sentido para você. Meditação guiada, aqui nesse canal existem várias meditações dentro da plataforma, elas ajudam, contribuem, você vai buscar aquela que mais faz sentido para você. Com o tempo e a prática, lembra o que a Son já falou? É com a repetição que a gente consegue ter resultados melhores. Aromaterapia, eu sou muito fã. Aqui atrás eu tenho aqui os meus é, materiais que eu utilizo para poder usar e relaxar no meu ambiente. Músicas com elevadas frequências também contribuem. Silenciar a mente. Não precisa de muito. E principalmente se você vai exercitar, fazer alguma coisa, alguma atividade, você pode parar um minuto e silenciar. Eu coloquei o passar em ar, coloquei até entre aspas, mas é poder parar na natureza e observar. Você está, às vezes, sentado, parado no ponto de ônibus, e aí você começa a perceber, ouvir o som deles, ver os passarinhos voando, isso já traz um bem-estar. Boas companhias, a gente falou sobre isso, o aterramento, você colocar os seus pés em contato com o solo verdadeiro, com a terra, sem o chinelo, para que você possa trocar essa energia com a terra. A terra ela é abundante e nós precisamos aprender a valorizar e se conectar. Bons pensamentos, isso não significa que os maus pensamentos eles não vêm em outros momentos, mas a gente pode começar a exercitar mais esses bons pensamentos. Tem uma frase que eu gosto muito, quando acontecem situações desafiadoras e a gente pode começar, ainda bem que, e aí você faz a mente buscar mais informações positivas, boas palavras e principalmente boa leitura. A gente sabe o poder da palavra e se eu não sei todas as informações, conhecimento. Uma outra prática que eu gosto muito é o poder da gratidão, diário da gratidão. Você pode ter um caderno para você colocar todas as informações do dia, do que aconteceu e que você achou que é bacana, mas também um potinho onde você possa colocar tudo que te aconteceu. Pode ser uma, duas coisas. E aí, no final do ano, é sempre emocionante você rever o que você passou. Isso é uma prática diária que traz a lembrança de que tem coisas boas em nossa vida. E essa roda da felicidade, inspirada no Gustavo Arnes, e vocês conseguem encontrar essas rodas da felicidade nos canais da internet para que você possa imprimir e fazer essa autoanálise verdadeira. Então, a primeira dela, relacionamentos e amigos. Dando uma nota de 0 a 10, sendo 0 uma nota bem baixa e 10 a maior nota, quanto que você, e aí o que eu indico, que você vá pintando até a nota que você se interessa ali. Então, em relacionamentos e amigos, eu vou pintando, suponhamos que foi 6. Eu pinto até o 6. Romance e relação íntima. Como eu estou não só com o outro, mas comigo mesmo. Eu estou nesse momento sem uma pessoa, mas eu estou feliz comigo mesma, com a minha solitude, que é a capacidade de ficar bem comigo. Eu estou bem com a outra pessoa que eu estou.
como está o meu romance e a minha relação íntima. E não só com o outro, mas comigo também. Família também é um ponto importante. Como anda a relação familiar? Será que eu venho trazendo dentro dessa relação mais atritos? Poderia melhorar? A parte emocional. Será que eu venho investindo em ações como essas que eu acabei de falar, para que a gente possa ter mais emoções saudáveis? Espiritual não tem a ver com religião. A religião ela tá ligada também dentro desse campo espiritual. A parte espiritual é tudo aquilo que me conecta fora da matéria e que eu me sinto pleno, completo. Um outro ponto importante, intelectual. Eu estou usando o meu tempo a meu favor. Eu consigo me conectar com informações que contribuem, que vão expandir minha consciência. Eu, particularmente, gosto muito do livro físico e eu tenho essa prática da leitura desde muito nova. E isso é algo que me trouxe uma expansão de consciência muito grande. A parte profissional. Se eu não estou trabalhando, como eu estou me conectando com a energia de produtividade? Eu estou parado, não faço, me entreguei, ou eu realmente estou buscando algo? Estou me conectando, olha aí a conexão a pessoas para que eu consiga melhorar essa parte. E se eu estou trabalhando, como andam as minhas relações profissionais? E como eu estou conectado com esse propósito que eu escolhi? A parte financeira, dinheiro, aquela parte, o dinheiro, a gente precisa entender muito sobre as crenças que a gente leva, que a gente carrega. Muitas delas estão ligadas à parte familiar. O que eu ouvia quando era criança sobre dinheiro? E muitas das vezes isso impacta na minha relação com a parte financeira. Às vezes a gente vem de um ambiente onde os gastos eram excessivos e eu repito, a gente acaba repetindo muitos dos nossos conceitos aprendidos e a gente precisa desenvolver a prática de sair desse círculo vicioso e entrar num círculo virtuoso. A parte de lazer, eu tenho meu tempo em que eu possa sair, me divertir, seja comigo ou com outra pessoa. Eu acho isso muito bacana, a oportunidade que você tem de poder. Isso já aconteceu comigo. Eu estava num local que eu resolvi prestigiar, era uma inauguração de um espaço de música, e naquele dia eu ia passar por lá, ia ser até um espaço rápido, eu estava sozinha, sentei na mesa, pedi algo para comer e estava ali curtindo a música. E eu não tinha visto que uma outra pessoa conhecida estava em outra mesa e ela veio até mim e me questionou, me perguntou: Olha, eu percebi que você chegou, mas eu vi que você está sozinha. Você quer sentar na nossa mesa? Ela estava com outras amigas. Aí eu falei, ué, você não reparou que chegou uma pessoa? Aí ela, chegou? Não. Eu falei assim, sou eu mesma. Eu estou muito bem com a minha companhia, te agradeço imensamente, mas não se preocupe. Aí ela, não, claro, tudo bem. Então as pessoas têm muita dificuldade de lidar com a sua solitude. Elas acreditam que isso é solidão. A gente pode estar com muitas pessoas e sentir solidão. E você está sozinho e se sentir completo. E por último, saúde física, condição, né? A parte de exercícios. O que que eu posso fazer? Eu tô. Muitas pessoas utilizam essa parte, principalmente dos exercícios, com muitas desculpas. Não posso, não consigo. E lembra do mindset? Eu preciso rever os meus conceitos. Tá, você não consegue fazer algo porque de repente a parte física está um pouco limitada. Mas o que seria possível nesse momento? Nesse momento, de repente, eu estou praticando exercícios da fisioterapia, porque eu não posso fazer exercícios físicos. E aí eu faço em casa esses exercícios, ou eu deixo de lado. Então, quando a gente olha para essa roda, são as várias áreas da nossa vida em que, para a gente ter um equilíbrio, a gente precisa olhar para cada uma delas. E eu tenho aí uma sugestão, além de você olhar para cada uma e dar a sua nota, e eu sugiro fazer no formato da roda, pintar tudo. Eu sugiro depois você criar um plano de ação. Eu indico pegar dois itens apenas,
que estejam com a nota mais baixa ou que você ache mais urgente trabalhar, e trabalhar o plano de ação nesses dois itens. Às vezes, quando a gente pratica um plano de ação em um item, a gente já consegue até atuar em outros, melhora outros itens. E aí, quais são as competências? Suponhamos que eu quero escolher a emocional e a saúde física. Eu coloco ali, competência que eu vou desenvolver. Na primeira linha, eu vou colocar emocional e na segunda linha, saúde física. Quais são as ações para a parte emocional que eu possa fazer? E eu não preciso fazer algo mirabolante, mas eu sei, no fundo, o que eu posso fazer para melhorar isso e principalmente na saúde física. Que ações eu posso realizar para melhorar minha saúde física? Quando que cada ação será realizada? É importante ter um dia. Aqui está o horário também, mas pelo menos o dia, até quando você começa essa ação. Nada de colocar aquelas datas, daqui a 3 anos, mas você só vai se enganar. Mas é importante que a gente determine um tempo. Por quê? Porque aí eu consigo ter um alvo para que eu possa atingir. E quais os benefícios essa melhoria vai me trazer no futuro? Escreva o que você vai ganhar. Nosso cérebro ele precisa entender qual é o ganho disso, porque até naquilo que eu não pratico tem um ganho. Mas, Mônica, isso é algo que eu não quero e mesmo assim tem um ganho? Tem um ganho. A gente precisa pesquisar, por isso a importância de buscar de repente, a terapia, a psicoterapia, para que você possa aprofundar. Eu quero agradecer imensamente por estarmos aqui nesse momento. E se fez sentido para você, aproveite para comentar qual parte aqui foi a que mais te chamou a atenção.